Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Então, eu vinha falando sobre questões relacionadas já, vocês vão percebendo que nesses nossos vídeos no YouTube, na sequência deles, nós estamos meio que numa sequência de ideias, tá? Então sempre vale a pena vocês estarem acompanhando, se possível, também os vídeos anteriores, tá bem? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da alegoria, tá? Sobre duas concepções, porque isso é muito importante para aquilo que Chesterton nos apresenta na Ética do País das Fadas, e que é um elemento bem importante daquilo que eu chamaria de cosmovisão de Chesterton, né? O país intelectual de Chesterton ou coisa do tipo, tá? Que é essa ideia de que as histórias, elas nos podem simbolizar algumas coisas, tá? E aí vamos lá. Existem duas maneiras de abordar a questão da alegoria, certo? E aqui, já aviso vocês, muito pouco a gente vai falar propriamente de Chesterton, tá? Imaginem esse momento de encontro como um momento talvez de ajudar vocês, né? E a mim também, porque a gente sempre aprofunda um pouco mais o conhecimento quanto explica, certo? De nós entendermos um pouco como se aproximar das histórias, porque tem uma coisa que é fundamental dentro dessa maneira característica do Chesterton ver o mundo e explicar o mundo, que é o quê? Vocês veem que ele tem um cabedal literário enorme, né? Ele tem um cabedal literário enorme e ele começa a aprender essas coisas mesmo antes de poder compreendê-las. Então é interessante, Rodrigo, mas o meu filho ainda não tem capacidade de aprender, de entender isso aqui, meu filho não tem ainda capacidade de não sei o que lá. Gente, olha, depois ele vai ter, certo? Evidentemente que vocês entendem que tem alguns assuntos que realmente não são para as crianças, né, durante a infância. Mas, por exemplo, poesia. Ele nunca vai entender, por exemplo, uma canção do Tamoio, né? Olha, cara, eu vou te ser bem sincero, talvez ele não entenda tudo que tá ali, mas ele vai gostar de aprender uma rima. Ele vai gostar de decorar as palavras, né? Ele vai gostar, né, de ver como é que é um poema. O poema ele tem essa característica, né? O poema, o soneto, ele tem essa característica por ele mesmo, né? É bacana, as pessoas muitas vezes fazem musiquinhas, né, para poder memorizar coisas mais amplas que são difíceis de memorizar e assim por diante. Era uma técnica de memorização também antigamente, fazer a coisa em métrica poética para que os grandes epopeias pudessem ser narradas, né, e cantadas por uma pessoa, né, de memória, de maneira itinerante, está bem? Então, quer dizer, a gente tem diante de nós essa realidade. Chesterton, né, ele soube muita coisa antes de que propriamente pudesse refletir sobre ela, né? E aí, se você está chegando aqui, né, mais ou menos, né, já inteirado das discussões que o pessoal faz muito em torno, por exemplo, de Tolkien e de Lewis em relação à alegoria, assim por diante, tá? Vale a pena colocar, isso você já ouviu antes, né? Mas se não, né, para quem não está inteirado nisso, vale a pena sempre colocar uma distinção sobre o que nós estamos chamando de alegoria, tá? Para Tolkien, alegoria era uma coisa mais sutil. O que era a alegoria? A alegoria era a tentativa, tá, em algum grau, né, de te passar uma mensagem cifrada. Ou seja, eu te entrego uma história aonde, a princípio, ela não é uma história sobre o tema que está querendo ser comunicado, tá? Vamos dizer assim que eu estou querendo contar para você uma história, ou estou querendo explicar uma visão sobre os acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial, certo? Mas eu não coloco nessa história, né, nações imperialistas do século XIX, não coloco na história príncipes austro-húngaros, não coloco na história, né, sociedades secretas pan-eslavistas, eu não coloco nessa história processo armamentista, eu não coloco na história nada disso. Eu coloco essa história acontecendo numa floresta, aí tem, né, o leão, tem o leopardo, tem a pantera, tem o lobo, tem não sei o que mais. Aí esses bichos começam a brigar entre si e assim por diante. Mas tem, né, a raposa, que ela não gosta
né, do que a pantera faz, ela tá no território da pantera, e um dia a raposa vai lá e mata o filho da pantera que era para ser e não sei o que mais. Vocês entenderam? Bom, a princípio, essa história não tem nada a ver com bicho, né? Vocês já vão ter percebido isso muito claramente. Um livro que corresponde em algum grau a esse tipo de alegoria, né, como muitos a interpretam pelo menos, é, por exemplo, o livro da Selva, né, do Rudyard Kipling, tá? Eu acredito que ele não deve ser reduzido meramente a uma alegoria, o que alguns colocam, né? A questão do mundo imperialista e assim por diante e tudo mais, certo? Muitas das alegorizações acontecem posteriormente, tá? Sem os autores nunca terem dito que esse era o sentido das suas obras, e aí depois estudos posteriores, críticos e assim por diante, vão dizendo, não, mas vocês não percebem que tal personagem representa tal país ou tal situação, não sei o que mais, e aí começa a ver isso, né? Algumas pessoas hoje em dia não conseguem se desprender de forma alguma da interpretação pós-freudiana dos contos de fadas, né? Não, porque tal coisa é complexo de Édipo, tal coisa é não sei o que mais, tá? Esse tipo de coisa acontece muito posteriormente. Mas é fato de que para o Tolkien, algumas obras deixavam muito explícitas, tá? Que estavam querendo fazer alguma coisa nesse sentido, certo? Porque automaticamente, quando a cabeça do cara começava a ler, quando a pessoa começava a ler a história, daqui a pouco, mais ou menos quando você está lendo um texto que tiraram uma determinada vogal, você vai lendo, você vai completando a vogal ausente. E você vai lendo aquela história e você vai quase que automaticamente substituindo uma coisa pela outra, tá? Ah, não, mas essa pantera aqui tá na lata, que era o imperador da Áustria-Hungria, né? Pô, e o cara aqui que mataram, pô, a raposa claramente matou, aqui é o Franz Ferdinand. E assim vai, né? Você vai lendo a história entenderam? Vocês já tem uma narrativa na cabeça, certo? E aquela narrativa, tá? Vai meio que vocês vão convertendo uma coisa pela outra. E o Tolkien, ele diz que desde o primeiro momento em que ele, já como jovem, começou a perceber esse tipo de coisa, ele repudia, né? O Tolkien ele tem uma visão acerca da fantasia, da literatura, da ficção, uma visão muito elevada. Para ele é uma coisa que, na minha opinião, beira uma espécie de sacralidade, né? Só o fato de ele associar a ideia de criação ficcional com a ideia de subcriação, né? Ou seja, ele tem, por exemplo, né, acerca do que é a ação do artista, ou em especial ainda daquele que faz literatura, ele tem um pouco a ideia, tá, de algo muito elevado como a criação que Deus faz. Então, por exemplo, para ele, coisas como livre-arbítrio, coisas como, né, a bondade das coisas que são, a sua particularidade, né, principalmente com relação a personagens que têm característica, né, humana, entendendo isso como capacidade intelectual, né, e discernimento moral. Então, e essas histórias para ele não devem nunca ser encaradas, por mais parecidas que sejam, como, é uma versão da outra. Ah, não, tal história é uma versão da outra história lá, sei lá, tem um mito do dilúvio em um lugar. Não, isso aqui é só uma outra versão do dilúvio da Bíblia. Não, não é, são duas histórias diferentes, tá? Com as suas características diferentes, porque elas existem no mundo de forma diferente. Não interessa se vários acontecimentos são muito semelhantes, não interessa se este personagem tem um papel muito semelhante daquele, e assim por diante, tá? E essas similaridades, elas aconteceriam muito naturalmente por causa do ímpeto criador que a humanidade tem e da sua preocupação com temas meio comuns, tá? Agora, forçar isso, né, a impressão que dá quando que o Tolkien pensa que forçar isso é uma espécie de vulgaridade, né? A impressão que dá é essa, ele não gosta desse tipo de coisa. E a querela dele com o Lewis, porque o Lewis, ele, querendo ou não, acaba fazendo isso em algum grau em Crônicas de Nárnia. Meio inconscientemente, ele vai dizer, né, ali no primeiro livro, né, o Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa,
certo? E depois disso parece que ele vai ficando cada vez mais consciente. Se a gente vai pegar o quarto livro em ordem de lançamento, que é, por exemplo, A Cadeira de Prata, a coisa tá muito clara ali, né? A Aslan age como um legislador que dá mandamentos, e aí as dinâmicas, né, de obediência e esquecimento dos mandamentos são muito semelhantes às questões das dinâmicas esquecimento de Deus, de abandono de vida espiritual, essas coisas todas e assim por diante, tá? Então, você tem esse tipo de coisa. Para o processo de conversão, a gente é apresentado de novo ao Eustáquio, que é um personagem que teve a sua conversão no livro anterior, ainda está em processo, mas ele, como um convertido, já faz uma espécie de apostolado, vai lá, né, e chama a Gil para estar junto com ele, e assim por diante, que é a amiguinha da escola, então, esse tipo de coisa, tá? É claro, eu já estou partindo aqui de uma certa chave de leitura, certo? E assim por diante. Agora, para o Tolkien isso ficava muito patente, tá? Um dos livros das Crônicas de Nárnia. Outra coisa que ele não gostava também de uma certa mistura de mitologias, né? Ele achava que cada coisa tinha o seu ambiente, assim. Mas isso é um tema que eu estudei pouco, então eu não vou falar muito sobre isso não, tá? Agora, o que me interessa, falando dessas coisas, é que pro Lewis, a alegoria propriamente parece ser outra coisa, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Para ele, a alegoria é eu pegar e dizer assim, ó, que nem nós tínhamos nos contos medievais. É eu pegar uma coisa que não tem, né, pessoalidade, como o amor, como a esperança, como essas coisas todas, tá? Ainda que, claro, o amor, né, já diz São João, Deus é amor, certo? Mas, enquanto, sei lá, movimento dos afetos, né? A paixão no homem que deseja o bem, certo? Então, não simplesmente como na sua totalidade da visão cristã, como ato operativo baseado numa decisão pelo bem, sei lá, né? Então, esse tipo de coisa. Para ele, a alegoria é isso aí. Ah, não, o amor se encontrou com a vaidade, os dois começaram a discutir, né? Parece que é nesse sentido. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso propriamente porque se nós olharmos, né, o que o Chesterton faz em termos, né, de literatura, eu tenho muito claro que nós temos alguma coisa, até eu diria que eu não tenho tão claro assim, tá? Eu tenho a forte impressão, né? Clareza tem a ver com mais estudo, mais elaboração. Eu tenho a forte impressão que o Chesterton, ele caminha, né, entre esses dois ambientes na sua literatura. Então, se a gente está falando aqui propriamente da literatura chestertoniana, ou seja, Chesterton, ele tem, de um lado, momentos ou elementos que são claramente alegóricos, né? Tal personagem faz tal papel, certo? Então, às vezes tem algo assim, tá? Raro na minha opinião. Eu não consigo... É difícil eu pensar nos personagens de reduzir tanto assim esses personagens, certo? Agora, ele, naturalmente, a sua filosofia, a sua fé, a sua religião e a sua teologia, ela acaba embebendo as suas histórias e ele naturalmente não consegue se furtar ou não quer se furtar. Aliás, o objetivo dele, eu acredito que na maioria desses casos, não é justamente fazer isso. Ele quer te ensinar alguma coisa a partir daquela experiência literária. Ele quer te explicar mesmo, né? Algumas vezes essas explicações não são simplesmente através de eventos ou situações que ele descreve ou desenha para nós através da sua literatura. Muitas vezes são aulas mesmo, são explicações. Ele coloca na boca dos personagens a explicação que ele quer nos dar, tá? Outras vezes não, outras vezes ele nos demonstra aquilo, né, através de uma situação, ou através das consequências de atos que daí nos vão, isso leva a aquilo, certo? Então, eu acredito que Chesterton faz isso de uma maneira, várias vezes, muito consciente. E ele considera, eu acredito também, que isso é um serviço que ele faz dentro da sua literatura. Lembrem-se de novo, Chesterton é um homem comprometido com o serviço da verdade, tá? Então, assim, a preocupação dele, muito provavelmente, é menos estética e mais relacionada a essa questão, né, de entregar a questão da verdade, assim por diante. Ainda que Chesterton considera
que ele sempre tem que entregar algo de estético para aqueles que o leem. Ou seja, o sujeito pode sair daqui, deste livro, desse artigo, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando com aquilo que ouviu, ou leu, melhor dizendo. Mas ele vai passar por uma peça, né, por uma peça de escrita onde o autor dela se esforçou para escrever uma coisa bacana, escrever bem, escrever com estilo, escrever com graça, né? Então Chesterton não é um cara que está preocupado, porque senão vai parecer aquela coisa assim, não, um cara que só pensa na literatura dele como utilidade para a militância. Não, não é isso. Na verdade, Chesterton, através da sua literatura, ele está querendo também se esclarecer enquanto esclarece. Tem coisas que certamente ficaram mais claras para ele depois que ele fez certas experiências de escrita literária. É inevitável. Você vai pegar o Lewis falando do que é a experiência dele antes e depois de ter escrito, por exemplo, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Tá? Então, Chesterton tem isso. Agora, tem outros momentos em que Chesterton claramente, simplesmente deixa a sua cosmovisão informar aquilo que ele escreve. Então, ele está querendo objetivamente, num conto do Padre Brown, escrever uma história divertida de detetive, certo? Então, assim, e é isso. Só que é uma história escrita pelo Chesterton. Então não tem como ela não vir com alguma coisa da sua sabedoria, da sua perspicácia filosófica, da sua fé católica, né? Católica ainda antes de ele entrar formalmente na Igreja Católica, e assim por diante, tá? Então, para concluir essa nossa conversa, especialmente dizer o quê? Eu acho perfeito que os literatos, os intelectuais, como Tolkien, tenham a sua visão e a sua preferência e nos esclareçam acerca do porquê dela, que sempre nos enriquece. Mas no fundo, né, na nossa vida, a gente precisa, né, muitas vezes, receber e dar às pessoas coisas que são, de fato, né, vamos dizer assim, mais substanciosas. Coisas mais parecidas com a vida mesmo. A vida não é uma grande alegoria, a vida é a vida acontecendo e a partir dela a gente começa a entender muitas coisas sobre o que é a estrutura da realidade, né? Nós não dizemos a vida como ela deve acontecer, né? É a vida que nos diz, né, o que ela é. Né? E nós, com o nosso livre-arbítrio e discernimento, temos que tomar uma decisão em relação a isso, certo? Agora, outras vezes, ajuda demais que alguém nos conte uma parábola, né, sobre alguma coisa e que essa parábola venha de elementos literários. E eu acho que na vida da criança isso é muito importante, tá? Eu acho que de fato, principalmente para a educação dos jovens, e novamente a gente volta a esse tema da infância espiritual, né? Novamente é o termo que está caindo de maduro, né, para uma conversa nossa aqui, certo? Nós precisamos dessa capacidade de, mesmo depois de velhos, entendermos que tem muitos assuntos que nós não compreendemos e que nós estamos numa certa infância intelectual em relação a isso. E que nós sim, né, vale a pena que a gente comece a aprender alguns assuntos, talvez, através de histórias muito simples. E às vezes histórias patentemente alegóricas, histórias patentemente que não são sobre aquilo, né? Agora o pessoal que tinha mangado a mania de no Instagram fazer isso. Tal coisa, tal coisa. E essa história não é sobre tal coisa, é sobre sei lá o que, sobre relacionamento, sobre sentimentos, sobre relações comerciais, sei lá o que. O pessoal conta uma história sobre gatinhos e aí termina dizendo, não, mas isso não é uma história sobre gatinhos, né? Então, às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa ouvir uma história, né, que tenha uma moral, que no fundo, apesar de ser uma história que nos divirta, e as melhores são assim, elas têm um papel muito grande em preparar a nossa cabeça para enxergar o mundo de uma determinada forma. Está bem? Então, isso é o princípio, né, da sabedoria, né? Vamos dizer assim, junto com o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o temor de não estar na verdade também é isso, tá? De não estar na verdade. Então, e a partir disso nós temos que procurar estar na verdade, né? Amar o que é amável, né? Odiar o que é odiável, repelir aquilo que é repelível, né? Querer estar perto daquilo que de fato deveria ser atrativo e assim por diante, tá bem? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.